Em 1864, nas montanhas enevoadas de Minas Gerais, o coronel Augusto Ferreira da Costa, um homem forjado pelo poder e pela terra, fez o impensável. Ele criou um acordo que permitiu que 7 de seus escravos tivessem relações íntimas com sua própria esposa. Dona Esperança, o que começou como uma tentativa desesperada para salvar sua linhagem, terminou destruindo uma das famílias mais poderosas do Brasil imperial. Fique até o final para descobrir como a obsessão por um herdeiro levou um império de café e ouro à ruína, completa e a uma tragédia inimaginável. O ano era 1864. O Brasil vivia os últimos e violentos suspiros da escravidão, mas nas fazendas isoladas de Minas Gerais, o sistema ainda funcionava com uma brutalidade absoluta. Longe dos olhos da coroa, a Fazenda São Sebastião, localizada a 15 quilômetros da cidade de Ouro Preto, era um desses impérios. Seus cafezais se estendiam pelas encostas das montanhas como um tapete verde e infinito, e suas minas de ouro, embora exaustas, ainda produziam o suficiente para manter o luxo opulento da Casa Grande. O coronel Augusto Ferreira da Costa, aos 52 anos, era um homem temido e respeitado em toda a província. Descendente direto de bandeirantes, ele carregava no sangue a arrogância dos conquistadores e a frieza dos homens de negócio. Sua fortuna foi construída sobre 3 gerações de exploração mineral e agrícola, um patrimônio manchado pelo suor e pelo sangue de centenas de escravizados. Sua propriedade abrigava mais de 200 cativos, divididos entre o trabalho sufocante nas minas, a labuta exaustiva nos cafezais e os serviços domésticos na Casa Grande. Dona Esperança Ferreira da Costa, sua esposa há 15 longos anos, era considerada um adorno para a riqueza do marido. Aos 35 anos, mantinha a elegância fria e a postura impecável exigidas de uma senhora da elite mineira. Educada em um convento no Rio de Janeiro, ela falava francês fluentemente. Tocava piano com uma maestria melancólica e administrava a Casa Grande com uma eficiência silenciosa. Seu casamento havia sido um arranjo, uma fusão de fortunas em 1849, unindo 2 das famílias mais tradicionais da região. Mas por trás da fachada de prosperidade, uma sombra corroía a dinastia dos Ferreira da Costa. Em 15 anos, eles não conseguiram gerar um herdeiro. Dona Esperança engravidou 4 vezes. 4 vezes a esperança floresceu em seu ventre, apenas para ser arrancada nos primeiros meses. Os médicos da época, com sua ciência limitada, não conseguiam explicar as sucessivas perdas. Atribuíam a tragédia à constituição delicada da mulher, um diagnóstico vago que mascarava a ignorância médica e culpava a vítima. Para o coronel Augusto, a ausência de um filho era mais do que uma tragédia pessoal. Significava o fim de sua dinastia. Sem um herdeiro, sua imensa fortuna seria fatiada e disputada por parentes distantes e ambiciosos após sua morte. O legado de sua família se dissolveria em pó. A pressão social era um monstro invisível que o assombrava. Na sociedade patriarcal do século XIX, um homem sem descendentes era visto como incompleto, quase amaldiçoado. Sua virilidade e seu poder eram questionados em sussurros nos salões de Ouro Preto. Foi em uma manhã quente de dezembro de 1863 que o destino da família começou a mudar, selado em um envelope trazido por um mensageiro exausto. A carta chegara de Salvador, na Bahia, e viera de seu primo, Joaquim Ferreira da Silva. Joaquim era conhecido por suas soluções criativas e pouco ortodoxas para problemas familiares. Um homem que não se prendia às convenções quando a sobrevivência da linhagem estava em jogo. O que estava escrito naquela carta plantaria a semente da decisão mais controversa e destrutiva da vida do coronel. Ele a abriu no silêncio de seu escritório, o cheiro de couro e tabaco no ar, enquanto o sol da manhã iluminava as partículas de poeira. A correspondência de seu primo era um relato detalhado e perturbador sobre como outras famílias da elite baiana haviam resolvido questões semelhantes de herança. Meu caro primo Augusto, dizia a carta com uma caligrafia elegante, sei de vossas dificuldades em gerar descendência. Permiti-me compartilhar conhecimento que pode parecer controverso, mas que tem se mostrado eficaz em nossa região. A carta prosseguia, descrevendo como o senhor Antônio da Silva Prado, um vizinho influente, enfrentava a mesma situação. Sua esposa, após anos de tentativas infrutíferas, havia conseguido dar-lhe 3 filhos robustos através de um método pouco convencional. O método era chocante. A carta descrevia, em termos velados, como algumas famílias permitiam que escravos específicos, escolhidos a dedo por sua saúde, vigor físico e até mesmo por sua aparência, mantivessem relações com as senhoras da casa. Tudo ocorria sob a supervisão e o controle total dos maridos. Os filhos nascidos dessas uniões eram registrados como legítimos, garantindo a continuidade da linhagem e do patrimônio, enquanto o segredo era guardado a 7 chaves. O coronel Augusto leu e releu a correspondência durante semanas. A ideia o perturbava profundamente, chocando-se contra sua educação católica e os valores morais de sua época. Era uma violação de tudo o que ele acreditava ser sagrado. No entanto, a perspectiva de morrer sem herdeiros,
de ver seu império desmoronar, o atormentava mais do que qualquer consideração moral. A semente da desesperança havia sido plantada, e ela começou a germinar em sua mente pragmática e cruel. Durante o mês de janeiro de 1864, o coronel começou a observar os escravos de sua propriedade com um novo olhar. Não mais via apenas força de trabalho, mas um catálogo de características genéticas. Começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Quais eram os mais saudáveis? Quais demonstravam maior inteligência em suas tarefas? Quais tinham traços físicos que poderiam, em sua visão distorcida, melhorar sua descendência? A escravidão havia criado uma mentalidade onde seres humanos eram vistos como propriedade, como gado. Para o coronel, naquele momento, seus escravos não eram pessoas com almas, direitos ou sentimentos. Eram ferramentas que poderiam ser utilizadas para resolver seu problema mais urgente. Dona Esperança, alheia ao conteúdo da carta, percebeu as mudanças sutis no comportamento do marido. Ele a observava com uma intensidade estranha, fazia perguntas sobre seu ciclo menstrual e demonstrava um interesse renovado e quase clínico em questões de procriação. Quando finalmente decidiu revelar seu plano, escolheu uma noite de fevereiro, após o jantar. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo som dos grilos lá fora. Esperança, disse ele com a voz grave e controlada. Precisamos conversar sobre nossa situação. Tenho uma proposta que pode nos dar os filhos que tanto desejamos, mas ela requer sua completa cooperação e discrição. A reação inicial de Dona Esperança foi de choque, seguida de uma repulsa visceral. A ideia de manter relações íntimas com escravos, com homens que eram considerados sua propriedade, contradizia tudo o que ela aprendera sobre moralidade, honra e sua posição social. Ela argumentou, chorou e implorou para que o marido reconsiderasse. Apelou para sua fé, para o medo do escândalo, para o nojo que a ideia lhe causava. Mas o coronel havia tomado sua decisão. Ele não apresentou a proposta como um pedido, mas como uma determinação. Naquela sociedade patriarcal, a autoridade do marido era absoluta e inquestionável. A vontade de uma mulher, mesmo da elite, era secundária, especialmente em questões consideradas de interesse familiar. Ela não tinha escolha. O mês de fevereiro de 1864 marcou o início do processo mais bizarro e sombrio da história da Fazenda São Sebastião. O coronel Augusto, metódico e calculista, estabeleceu critérios rigorosos para a seleção dos escravos que participariam de seu plano doentio. Não seria uma escolha aleatória. Cada detalhe foi calculado para maximizar as chances de sucesso, como se estivesse planejando o cruzamento de seu melhor gado. O primeiro critério era a saúde física. O coronel mandou chamar o médico da família, o Dr. Henrique Almeida, sob o pretexto de realizar exames de rotina nos escravos mais fortes. O doutor, um homem de ciência, mas ingênuo quanto às intenções de seu cliente, examinou todos os homens entre 20 e 35 anos, identificando os mais saudáveis e robustos, sem saber que estava, na verdade, selecionando reprodutores. O segundo critério era a inteligência, ou o que o coronel considerava como tal. Ele passou semanas observando quais escravos demonstravam maior capacidade de raciocínio, habilidades manuais refinadas ou um conhecimento prático aguçado sobre agricultura e mineração. Acreditava, em sua arrogância, que essas características poderiam ser transmitidas geneticamente aos seus futuros herdeiros. O terceiro critério, embora nunca admitido abertamente, era o mais cruel de todos, a aparência física. O coronel queria que os filhos nascidos do acordo tivessem características que não denunciassem imediatamente sua origem. Ele procurou escravos com a pele mais clara, mulatos e pardos, com traços que, em sua visão eugenista, se aproximassem dos padrões europeus. Após 2 semanas de observação fria e calculista, 7 homens foram selecionados. Eram eles: João Crisóstomo, 28 anos, mestiço. Era o capataz dos cafezais, um homem alfabetizado que demonstrava uma liderança natural e silenciosa entre os outros escravos. Miguel dos Santos, 25 anos, mulato claro. Era o responsável pela manutenção das complexas máquinas de beneficiamento do café, possuindo habilidades mecânicas que eram excepcionais para a época. Antônio da Silva, 30 anos, pardo. Cuidava dos cavalos da fazenda. Um homem conhecido por sua força física descomunal e por seu conhecimento profundo sobre a criação de animais. Pedro Gonçalves, 26 anos, mestiço. Trabalhava dentro da casa grande como auxiliar do mordomo. Sabia ler e escrever e ajudava a manter os registros da propriedade, um homem de confiança. Francisco de Assis, 24 anos, mulato. Era o responsável pelo cultivo das hortas que abasteciam a casa grande e tinha um vasto conhecimento sobre plantas medicinais, herdado de seus ancestrais africanos. José Maria, 29 anos, pardo. Um minerador experiente, conhecia cada túnel e veio das minas da propriedade. Era respeitado pelos outros escravos por sua sabedoria e seu temperamento calmo. E Luiz Carlos, 27 anos, mestiço. Um carpinteiro habilidoso, responsável pela construção e manutenção de todas as estruturas da fazenda, com mãos que transformavam madeira bruta em arte. A seleção não foi comunicada aos escolhidos imediatamente.
O coronel primeiro precisava criar o cenário para seu plano. Durante o mês de março, ele ordenou a construção de uma pequena casa nos fundos da propriedade, longe dos olhares curiosos da senzala e da casa grande. O local, escondido por um pequeno bosque, seria usado para os encontros, garantindo total privacidade e controle sobre a situação. Pause por um momento e reflita. Estamos falando de seres humanos sendo tratados como instrumentos reprodutivos, selecionados como animais de criação. A mentalidade escravocrata transformava pessoas em objetos, negando-lhes qualquer humanidade ou direito de escolha. Se você está se sentindo perturbado com a frieza deste planejamento, deixe seu like para apoiar nosso trabalho de expor essas verdades. É exatamente essa reflexão que precisamos fazer sobre nosso passado. Em 15 de março de 1864, o coronel Augusto convocou os 7 escravos selecionados para uma reunião na varanda da Casa Grande. Era uma manhã fria, típica do outono mineiro, com uma névoa densa cobrindo as montanhas ao redor da fazenda, um cenário que parecia refletir a gravidade do que estava por vir. Os homens se posicionaram em um semicírculo tenso, de pé, cabeça baixa, aguardando as palavras de seu senhor. Vocês foram escolhidos para uma tarefa especial, começou o coronel, sua voz cortando o silêncio da manhã. Ele caminhava lentamente diante do grupo, as mãos para trás, a postura imponente. Uma tarefa que pode trazer benefícios para todos nós, mas que exige de vocês absoluta discrição e obediência. O silêncio era total, pesado. Os escravos mantinham os olhos fixos no chão, uma postura de submissão aprendida através do medo e da violência. Nenhum deles ousava imaginar o que estava por vir. Minha esposa e eu, continuou o coronel, fazendo uma pausa dramática. Temos enfrentado dificuldades para ter filhos. Vocês vão me ajudar a resolver essa situação. Cada um de vocês terá a oportunidade de contribuir para que Dona Esperança engravide. A revelação caiu como uma pedra no meio do grupo. Foi um choque visível, uma onda de incredulidade e horror que percorreu os 7 homens. João Crisóstomo, o mais experiente, ousou levantar discretamente os olhos, tentando decifrar se havia entendido corretamente as palavras monstruosas. Miguel dos Santos apertou os punhos ao lado do corpo, uma reação involuntária para controlar a surpresa e a raiva. Os outros permaneceram imóveis, congelados, processando a informação impossível. O coronel, ignorando a reação deles, prosseguiu explicando as regras do acordo, como um general ditando ordens de batalha. Cada escravo teria um dia específico da semana designado para os encontros com Dona Esperança. Os encontros ocorreriam sempre na casa construída especialmente para esse fim e sempre sob sua supervisão indireta. Ele estaria por perto, vigiando. Qualquer tentativa de contato fora do cronograma estabelecido, qualquer palavra dita a mais, qualquer olhar considerado insolente, seria punida com a morte. A ameaça pairava no ar, fria e absoluta, mas havia também a promessa de benefícios. Os escravos que participassem do acordo receberiam melhor alimentação, roupas novas e seriam dispensados dos trabalhos mais pesados e perigosos. Mas a recusa, ele deixou claro, não era uma opção. Na lógica escravocrata, seus corpos não lhes pertenciam. Eram propriedade do senhor e deveriam obedecer sem questionamentos. Então, ele apresentou a isca final, a mais poderosa de todas. Se algum de vocês conseguir gerar um filho com minha esposa, declarou o coronel, olhando nos olhos de cada um, esse homem receberá sua liberdade e uma quantia em dinheiro suficiente para começar uma nova vida longe daqui. A promessa de alforria era tanto uma motivação quanto uma arma de controle. O coronel, astuto, sabia que criaria uma competição silenciosa e desesperada entre os escravos, diminuindo as chances de que eles se unissem em uma rebelião ou conspiração. Ele os colocou uns contra os outros. O cronograma foi estabelecido com precisão militar. João Crisóstomo foi designado para as segundas-feiras, Miguel para as terças, Antônio para as quartas, Pedro para as quintas, Francisco para as sextas, José Maria para os sábados e Luiz Carlos para os domingos. O ciclo se repetiria rigorosamente durante o período fértil de Dona Esperança a cada mês. Dona Esperança, que observava a cena grotesca de uma janela entreaberta da Casa Grande, sentia uma mistura de humilhação, terror e impotência. Ela havia passado as últimas semanas tentando, em vão, convencer o marido a desistir da ideia. Suas súplicas, suas lágrimas, tudo havia sido ignorado. Naquela sociedade, ela era apenas mais uma propriedade de seu marido, com um valor um pouco maior que o dos homens perfilados no jardim. O médico da família também foi envolvido, ainda que parcialmente. Foi informado sobre um tratamento especial que Dona Esperança receberia para aumentar suas chances de engravidar. Uma mistura de ervas e repouso. Dr. Henrique Almeida, embora surpreso com a súbita mudança de estratégia, não questionou as decisões do coronel. A medicina da época frequentemente recomendava métodos pouco ortodoxos para problemas de fertilidade. A primeira semana do acordo foi marcada para começar em abril, coincidindo com o período fértil de Dona Esperança. Os 7 homens foram instruídos sobre como proceder, que roupas usar, como se comportar, a importância do silêncio.
Tudo foi planejado para manter a dignidade aparente da senhora, mesmo em uma situação que era a própria definição de degradação. A segunda-feira, 4 de abril de 1864, amanheceu chuvosa. Uma garoa fina e persistente, típica do outono mineiro, cobria a fazenda São Sebastião com um manto de melancolia. A paisagem parecia refletir o ambiente tenso que dominava a propriedade. Dona Esperança acordou sabendo que aquele seria o dia mais difícil de sua vida. Ela não comeu, apenas bebeu um pouco de água. Cada minuto que passava era uma tortura. João Crisóstomo, o primeiro da lista, havia recebido instruções detalhadas na véspera pelo mordomo. Deveria se banhar cuidadosamente, usar roupas limpas de algodão que lhe foram entregues e se dirigir à casa dos fundos exatamente às 3 horas da tarde. O coronel Augusto ficaria do lado de fora, patrulhando o perímetro como um sentinela, garantindo que nenhum outro escravo se aproximasse e que o encontro transcorresse exatamente como ele havia planejado. A pequena construção de madeira havia sido mobiliada de forma simples, mas digna. Havia uma cama com lençóis brancos e limpos, uma bacia de cerâmica com água perfumada e uma única janela que oferecia uma vista desoladora para os cafezais enevoados. O ambiente foi preparado para manter alguma aparência de civilidade em uma situação completamente desumanizadora. Dona Esperança chegou pontualmente, caminhando lentamente como se fosse para sua própria execução. Vestia um roupão simples de algodão branco. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar e suas mãos tremiam visivelmente. João Crisóstomo a aguardava de pé, no centro do cômodo. Ele estava igualmente nervoso e constrangido. Ambos eram prisioneiros da mesma circunstância, vítimas do mesmo homem. Eles sabiam que não tinham escolha. O encontro durou menos de 20 minutos. Não houve conversas, nem mesmo um olhar direto. Ambos queriam que aquilo terminasse o mais rapidamente possível. Foi um ato mecânico, silencioso, permeado pela vergonha e pela humilhação. João Crisóstomo, apesar de sua posição de liderança como capataz e sua relativa educação, compreendia perfeitamente a sua condição. Ele estava sendo usado como um instrumento reprodutivo, um garanhão humano. Dona Esperança suportou a situação com a resignação de quem havia perdido completamente o controle sobre a própria vida e o próprio corpo. Ela se sentia violada, suja, cúmplice de um pecado que não era seu. O coronel aguardou do lado de fora, fumando charutos nervosamente, um atrás do outro. Verificava seu relógio de bolso a cada poucos minutos. Quando Dona Esperança finalmente saiu da casa, pálida e trêmula, ele a acompanhou de volta à Casa Grande, sem pronunciar uma única palavra. O silêncio entre eles era uma muralha. João Crisóstomo aguardou alguns minutos, como instruído, antes de retornar às suas atividades nos cafezais. A chuva fina molhava seu rosto, mas ele não sentia. Por dentro, sentia-se desolado. A rotina macabra se repetiu nos dias seguintes. Na terça-feira, foi a vez de Miguel dos Santos. Ele demonstrou ainda mais nervosismo que João. Sua juventude e inexperiência com mulheres da elite tornavam a situação ainda mais constrangedora e violenta para ambos. Antônio da Silva, na quarta-feira, foi mais direto e eficiente. Forte e pragmático, tratou o encontro como mais uma tarefa a ser cumprida, uma ordem do senhor que não podia ser desobedecida. Sua abordagem fria talvez tenha sido, para Dona Esperança, a menos difícil de suportar. Ela começou a desenvolver estratégias mentais para sobreviver aos encontros. Fechava os olhos e tentava se transportar para suas memórias de infância no convento do Rio de Janeiro. Recitava mentalmente orações em latim ou planejava os arranjos de flores para uma capela da fazenda na semana seguinte. Qualquer coisa que a ajudasse a se desconectar da realidade degradante de seu presente. Os outros escravos da fazenda, que não participavam do acordo, começaram a perceber que algo incomum estava acontecendo. Os 7 escolhidos recebiam tratamento diferenciado, comida melhor, roupas novas, e eram dispensados de algumas das tarefas mais pesadas. Os sussurros começaram na senzala, mas a disciplina rígida da fazenda e o medo visceral do coronel impediam qualquer questionamento direto. Na quinta-feira, Pedro Gonçalves foi o primeiro a tentar quebrar o protocolo de silêncio. Homem letrado. E mais sensível, ele perguntou respeitosamente se ela estava bem e se precisava de alguma coisa. A gentileza inesperada, um pequeno gesto de humanidade em meio à brutalidade, quebrou a armadura de Dona Esperança. Ela desabou e chorou durante todo o encontro. O choro silencioso e convulsivo dela deixou Pedro profundamente perturbado e culpado. Na sexta-feira, Francisco de Assis, o homem que cuidava das hortas, trouxe consigo um pequeno ramalhete de flores silvestres que colhera naquela manhã. O gesto, embora simples, representava uma tentativa de humanizar o que era, por natureza, desumanizado. Dona Esperança aceitou as flores sem dizer uma palavra. Mais tarde, ela as guardou. Foram as únicas flores que recebeu durante todo aquele período sombrio de sua vida. Estamos falando de um período histórico, onde a escravidão desumanizava completamente as pessoas negras, tratando-as como propriedade.
Ao mesmo tempo, as mulheres, mesmo as brancas e da elite, tinham pouquíssima autonomia sobre suas próprias vidas e corpos. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa intersecção de opressões que marcava a sociedade da época. Maio de 1864 trouxe as primeiras e inevitáveis complicações do acordo estabelecido pelo Coronel Augusto. As engrenagens de seu plano perfeito começaram a ranger. José Maria, o minerador religioso designado para os sábados, começou a demonstrar sinais de profundo sofrimento psicológico. Como um homem que havia aprendido a ler através da Bíblia que lhe fora ensinada por um antigo padre, ele compreendia a dimensão moral e pecaminosa do que estava sendo forçado a fazer. Durante o terceiro sábado de encontros, José Maria se recusou a entrar na Casa dos Fundos. Ele permaneceu do lado de fora, ajoelhado na terra úmida, rezando em voz baixa, as mãos entrelaçadas. O coronel Augusto, furioso com a desobediência flagrante, o confrontou. Ameaçou-o com chicotadas com o tronco, com a morte. Mas José Maria manteve sua posição, explicando com uma calma desesperada que preferia morrer a continuar pecando contra Deus e contra a senhora. Sua fé era a única coisa que o coronel não podia quebrar. A situação criou o primeiro grande conflito do acordo. O coronel não podia simplesmente castigar José Maria fisicamente. Um escravo ferido, ou com as costas marcadas pelo chicote, chamaria a atenção. E a discrição era a base fundamental para o sucesso de seu empreendimento. Foi Dona Esperança que havia desenvolvido um respeito silencioso por José Maria devido à sua educação e religiosidade, quem intercedeu pelo escravo. Em um raro momento de iniciativa, ela sugeriu ao marido que encontrassem uma forma de substituí-lo sem criar alarde. Foi a primeira vez, desde o início do acordo, que ela tomou parte em uma decisão. A solução encontrada foi pragmática e cruel. José Maria foi transferido para trabalhar numa fazenda menor da família, localizada a 3 dias de viagem. Oficialmente, ele estava sendo promovido para supervisionar a produção de uma propriedade menor. Na realidade, estava sendo exilado para evitar problemas e para que seu ato de rebelião não inspirasse os outros. Luiz Carlos, o carpinteiro que deveria ser o último da semana, nos domingos, assumiu também os sábados. A mudança, aparentemente pequena, criou uma dinâmica completamente diferente. 2 encontros semanais com a mesma pessoa, ainda que forçados, geraram uma familiaridade inédita entre ele e Dona Esperança. Luiz Carlos era o mais jovem do grupo, e o que demonstrava a maior sensibilidade artística. Suas habilidades como carpinteiro revelavam um olhar apurado para detalhes e proporções. Durante os encontros, ele começou a reparar em pequenos problemas na casa, que havia sido construída às pressas. Uma janela que não fechava direito, uma tábua solta no assoalho, dobradiças que rangiam. Sem que lhe fosse pedido, ele trazia pequenas ferramentas e, nos minutos que antecediam os encontros, consertava esses defeitos. Essa atenção aos detalhes e o cuidado com o ambiente começaram a gerar uma atmosfera menos hostil, menos opressiva. Dona Esperança passou a aguardar os finais de semana com menos ansiedade. Sabia que Luiz Carlos, com seus gestos silenciosos e seu cuidado, tornaria o ambiente mais confortável e a situação, embora ainda humilhante, um pouco mais suportável. Durante o mês de junho, outro problema grave surgiu, desta vez vindo de uma direção diferente. Antônio da Silva, um homem forte responsável pelos cavalos, começou a demonstrar uma perigosa possessividade em relação a Dona Esperança. Em 2 ocasiões, foi visto observando-a discretamente quando ela caminhava pelos jardins da Casa Grande. Seu olhar não era o de um escravo para sua senhora, mas o de um homem para uma mulher, o que era um crime capital. O comportamento era extremamente perigoso. Qualquer suspeita de interesse pessoal, qualquer desvio do papel de mero instrumento reprodutivo, poderia resultar em punição severa ou morte para ele e colocar todo o grupo em risco. João Crisóstomo, como capataz, foi encarregado pelo coronel de conversar com Antônio. A conversa, ocorrida nos fundos dos estábulos, foi direta e brutal. Qualquer desvio das regras estabelecidas colocaria todos os participantes do acordo em perigo mortal. A vida de todos dependia da obediência de cada um. Antônio compreendeu o recado. Moderou seu comportamento, mas o incidente revelou como a situação estava afetando psicologicamente a todos os envolvidos, gerando reações imprevisíveis e perigosas. Miguel dos Santos, o mecânico, desenvolveu uma estratégia completamente diferente para lidar com o trauma. Decidiu tratar os encontros como exercícios técnicos, focando exclusivamente no objetivo reprodutivo. Sua abordagem mecânica e distante era menos perturbadora emocionalmente, mas também mais fria e desumanizada. Reforçando a sensação de que eram apenas peças em uma engrenagem, Pedro Gonçalves, por outro lado, continuou sendo o mais conversador do grupo. Durante os encontros de quinta-feira, ele contava histórias sobre sua infância na senzala, falava sobre os poucos livros que havia conseguido ler e fazia perguntas respeitosas sobre a vida de Dona Esperança antes do casamento. Essas conversas, embora breves, eram pequenas ilhas de normalidade em um oceano de absurdo. Ajudavam a tornar os encontros menos traumáticos para ela, lembrando-a de que o homem à sua frente também era uma pessoa, e não apenas uma obrigação.
Francisco de Assis mantinha seu hábito de trazer pequenos presentes: flores, frutas especiais da horta que ele sabia que ela gostava, ou chás medicinais que ele mesmo preparava, dizendo que ajudariam a acalmar os nervos. Sua gentileza natural e constante criava momentos de humanidade que contrastavam violentamente com a brutalidade da situação. Então, em julho, o corpo de Dona Esperança começou a mudar. Ela começou a apresentar os primeiros e inconfundíveis sintomas de gravidez. O mês de julho de 1864 trouxe a notícia que o coronel Augusto tanto aguardava e que todos os outros temiam. Dona Esperança começou a sentir enjoos matinais, uma sensibilidade dolorosa nos seios e, por fim, o atraso menstrual. Eram sintomas que ela conhecia bem de suas gestações anteriores, aquelas que terminaram em tragédia. Mas desta vez havia uma diferença crucial e aterrorizante. Ela não fazia a menor ideia de quem era o pai da criança que carregava em seu ventre. Dr. Henrique Almeida foi chamado à fazenda para confirmar a gravidez. O médico, que acompanhara as tentativas frustradas do casal ao longo dos anos, ficou genuinamente surpreso com o sucesso súbito. Ele atribuiu a concepção aos novos tratamentos que o coronel havia mencionado vagamente, sem jamais suspeitar da verdadeira e sombria natureza dos métodos utilizados. Parabéns. Coronel, disse o doutor após o exame com um sorriso profissional. Dona Esperança está definitivamente grávida. Pelos sintomas e pelo desenvolvimento inicial. Estimo que a gestação tenha cerca de 6 semanas. O médico continuou. Se tudo correr bem, e desta vez faremos de tudo para que corra, vocês terão um herdeiro no início de março do próximo ano. A confirmação da gravidez não trouxe a alegria que se esperaria. Em vez disso, uma onda de reações complexas e sombrias varreu a fazenda São Sebastião, afetando todos os envolvidos. O coronel Augusto sentia uma mistura de alívio triunfante e uma ansiedade corrosiva. Seu plano audacioso e profano havia funcionado. A continuidade de sua dinastia estava, talvez, garantida. Mas agora, ele enfrentava a incerteza torturante sobre a paternidade real da criança. Qualquer um dos 6 escravos restantes poderia ser o pai biológico do futuro herdeiro da poderosa família Ferreira da Costa. Um herdeiro com o sangue de um escravo. Dona Esperança experimentava sentimentos terrivelmente contraditórios. A alegria de finalmente sentir uma vida crescendo dentro de si era ofuscada pela origem da concepção. Ela sabia que carregava o filho de um escravo, mas não sabia qual. A situação criava uma conexão estranha e perturbadora com os 6 homens que continuavam a visitá-la. Eles, por sua vez, reagiram de formas diferentes. João Crisóstomo compreendeu que um deles havia gerado o herdeiro de uma das famílias mais ricas da província, mas que jamais poderia reivindicar a paternidade. Miguel dos Santos ficou visivelmente angustiado com a possibilidade de ter um filho que nunca poderia reconhecer. Pedro Gonçalves, por causa de suas conversas, desenvolveu um senso de proteção em relação a ela e ao bebê. Passou a perguntar sobre seu bem-estar, sobre os enjoos, sobre os cuidados que ela estava tomando. O coronel Augusto então tomou uma decisão crucial e perversa. Os encontros continuariam durante toda a gravidez. Sua justificativa para Dona Esperança era médica. Acreditava que a continuidade das relações ajudaria a fortalecer a gestação. Na realidade, ele queria manter o controle absoluto e, principalmente, impedir que alguém, incluindo ele mesmo, desenvolvesse qualquer certeza sobre a paternidade. A incerteza era sua arma, a gravidez prosseguiu. Francisco de Assis passou a preparar chás específicos para os desconfortos da gestação. Luiz Carlos, com seu olhar sensível, observava as mudanças no corpo dela com um interesse genuíno, notando detalhes que os outros não viam. Em 15 de março de 1865, após uma gestação tranquila, mas emocionalmente turbulenta, Dona Esperança deu à luz uma menina. O parto ocorreu na Casa Grande, assistido pelo doutor e por 2 escravas experientes. A criança nasceu saudável, mas suas características físicas, desde o primeiro momento, revelaram a origem mista de sua ancestralidade. A pele era ligeiramente mais escura, os cabelos tinham uma textura crespa e os traços faciais mostravam uma clara influência africana. O Dr. Almeida notou as características, mas manteve um silêncio profissional, registrando o nascimento de Maria da Conceição Ferreira da Costa, filha legítima do coronel e de sua esposa. Para o coronel foi um choque. O sucesso de seu plano era também sua falha. A aparência da criança tornaria impossível esconder sua origem para sempre. Para Dona Esperança, no entanto, o amor pela filha foi imediato e incondicional. Segurar a criança viva em seus braços superava qualquer outra preocupação. Os meses seguintes trouxeram as consequências. A sociedade mineira começou a notar. Comentários discretos sobre a aparência interessante da menina se espalharam. O coronel sentiu o chão começar a ruir sob seus pés. A situação se complicou de forma irreversível quando, em setembro de 1865, Dona Esperança engravidou pela 2ª vez. A notícia trouxe pânico. Uma segunda criança com características mistas destruiria qualquer disfarce. Foi o começo do fim.
Em outubro, Antônio da Silva foi encontrado bêbado, murmurando sobre filhos que não podia conhecer. O coronel, temendo que ele revelasse tudo, o vendeu para um fazendeiro em São Paulo. A remoção de Antônio espalhou o medo entre os outros. Percebendo a deterioração da situação, Francisco de Assis e Luiz Carlos tomaram uma decisão desesperada. Em maio de 1866, fugiram da fazenda, desaparecendo na noite. A fuga de 2 escravos do grupo seleto intensificou ainda mais as suspeitas sobre a fazenda. Em março de 1866, nasceu o segundo filho, Joaquim, ainda mais visivelmente mestiço que a irmã. O escândalo explodiu. A elite de Ouro Preto virou as costas para a família. O pároco local confrontou o coronel sobre os rumores perturbadores. O coronel tentou suborná-lo, o que foi visto como uma confissão. Dona Esperança, devastada pelo colapso social e pela vergonha, mergulhou em uma depressão profunda. A maternidade se tornou sua tortura. Em agosto de 1866, ela se envenenou com um chá de plantas tóxicas da própria horta. Deixou uma carta confessando os pecados terríveis que fora forçada a cometer. O suicídio confirmou todas as suspeitas. Ao encontrar o corpo da esposa e ler sua confissão, o coronel Augusto sofreu um colapso mental completo. Foi encontrado dias depois, vagando pelos cafezais, falando sobre acordos com o diabo. A fazenda São Sebastião foi a leilão para pagar as dívidas. O coronel foi internado em um asilo, onde morreu anos depois. As crianças Maria da Conceição e Joaquim foram criadas por parentes distantes, que as descartaram assim que se tornaram adultas. A tentativa doentia de usar seres humanos como instrumentos reprodutivos revelou a desumanização completa que a escravidão promovia, destruindo não apenas os escravizados, mas também os próprios escravizadores. A obsessão pela linhagem levou uma dinastia à ruína. Dona Esperança, vítima das circunstâncias, pagou o preço mais alto. Os escravos envolvidos tiveram suas histórias individuais apagadas, suas humanidades negadas. E as crianças nascidas do acordo cresceram marcadas por um trauma que não criaram. Se este conteúdo gerou reflexões importantes sobre nosso passado, deixe seu like e compartilhe com pessoas que precisam conhecer essas histórias. Deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo e sobre como devemos lidar com esse legado sombrio em nossa sociedade atual. Seu apoio é fundamental para continuarmos desenterrando essas narrativas que não podem ser esquecidas.